Estamos no terceiro domingo da Páscoa. Conforme o calendário litúrgico, hoje também é conhecido como Misericórdias Domini. A misericórdia de Deus está presente na vida dos discípulos e da comunidade de seus seguidores. O Salmo 116, versículos 1 a 4, destaca essa misericórdia de Deus que se manifesta quando ele ouve o ser humano aflito e apavorado, clamando por socorro. O salmista diz: eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve, Ele escuta as minhas orações, Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando, os horrores da sepultura tomaram conta de mim, e eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor pedindo: ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. A misericórdia de Deus esteve junto aos discípulos que seguiam no caminho de Emaús e está com cada um e cada uma de nós também. Amém. Convido para cantarmos do livro de canto da ESLB, o hino 462, Vem Espírito Divino. Celebramos culto neste terceiro domingo da Páscoa, em nome e na presença do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje estamos celebrando aqui na comunidade Jacarandá. Eu quero convidar vocês, todos que nos ouvem e nos veem nesta manhã, nesse dia de culto, para nós termos um momento de oração. Oremos. Cristo Jesus, Tu estás vivo, a morte não te manteve sob o seu poder. O anúncio dessa notícia surpreendente nos emociona. Abre-se uma brecha onde tudo parecia fechado. Em Teu Espírito, sopra sobre nossa resignação e nossas amarguras. Tu derrubas a separação entre os seres humanos. Aos mais pobres, devolves a dignidade. Tu nos envias ao mundo como portadores, portadoras de uma nova vida. Por isso, Senhor, nos colocamos diante de Ti
para pedir a tua misericórdia. Pedimos misericórdia pelas vezes que não seguimos os teus ensinamentos, quando não praticamos o teu amor, o teu cuidado. Vivemos num tempo de isolamento social, tempo de buscar a tua orientação para permanecermos unidos por meio da fé, mesmo na distância. Vem, Senhor, e esteja acompanhando misericordiosamente cada pessoa que participa deste culto. Tem compaixão e fortalece. Guia-nos por meio da tua palavra. Que a tua palavra seja a luz que brilha no fundo do túnel e nos mantém em união. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos. Amém. Convido vocês para cantarmos do livro de canto 568. 568, nem só palavra é amor. Nem só palavra é amor, é palavra unidação. Jesus veio ao mundo, o amor encarnado por todos nós. Nem só palavra é a paz, é palavra unidação. Jesus deu a vida, o sangue da aliança, o ciclo da paz para o mundo infeliz. Nem só palavra esperar, é palavra unidação. Jesus ressurgiu, ó sinal de esperança por todos nós. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém. Hoje é o terceiro domingo da Páscoa. Para este dia temos indicado o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 24, os versículos 13 a 35. Não vou ler todo o texto, mas vou recontar partes dele. No dia em que Jesus Cristo havia ressuscitado, havia 2 discípulos que estavam retornando para casa pelo caminho de Emaús. Conforme o evangelista João, no capítulo 19, versículo 25, lá menciona que seria Cleopas e a esposa Maria, cujo nome dela não é mencionado no texto de Lucas. Eles estavam muito tristes com tudo o que tinha acontecido com o Mestre. Andavam de cabeça baixa, olhando para o chão, conversando. E de uma hora para outra aparece Jesus ao lado e puxa assunto com eles. Conversa com eles. E eles não o reconhecem. E o texto continua assim no livro de Lucas 24, 17 a 29. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes
o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Prezados irmãos e irmãs na fé, o texto continua relatando como foi a estadia de Jesus, a acolhida dele na casa dos discípulos. Quando se recebe alguém como visita, como hóspede, geralmente é oferecido algo para o visitante, é preparado um alimento e compartilhado. E o que chama a atenção é que até naquele momento os discípulos ainda não haviam reconhecido Jesus. Na hora da janta, Jesus pega o pão e faz como já havia feito em outros momentos com os discípulos. Ele agradece a Deus por este alimento, dando graças. Parte o pão ao meio e divide com os discípulos. No momento que Jesus faz este gesto, os olhos dos discípulos se abrem. Eles reconhecem que este era realmente o Cristo ressurreto, que ele não havia ficado na morte, ou que o corpo dele havia sido roubado. Jesus Cristo havia ressuscitado. Como será que foi a alegria desses discípulos ao perceber que era o Cristo que estava ali junto deles, que haviam recebido ele na própria casa? Os discípulos poderiam ter deixado o caminhante seguir viagem, mas a conversa na estrada estava tão boa que eles logo o convidaram para entrar, pois já estava ficando tarde. Eles fizeram aquilo que Jesus sempre havia ensinado: acolher as pessoas, amar ao próximo como a si mesmo. E na hora que eles reconheceram Jesus, ele desaparece, como num passe de mágica. Nesse momento, os discípulos começaram a lembrar como foi enquanto estavam com Jesus. Lembraram que lhes ardia o coração ao ouvir as explicações das Escrituras Sagradas. Muitas vezes, quando ouvimos as explicações das Escrituras Sagradas, também arde o nosso coração. Nos damos conta de que nem sempre seguimos os ensinamentos de Deus. E quando nos damos conta disso, o coração arde, ficamos meio incomodados, perturbados, começamos a nos revirar de um lado para o outro, e tudo isto acontece com os discípulos. Encheu eles de tanta alegria, de confiança,
que mesmo sendo tarde, ainda à noite eles foram para Jerusalém contar aos demais discípulos o que havia acontecido com eles, que eles haviam se encontrado com o Cristo ressurreto, aquele que vive. Quando chegaram em Jerusalém, encontraram os 11 discípulos reunidos com outros seguidores e contaram tudo o que havia acontecido e que de fato Jesus Cristo havia ressuscitado. Prezado irmão, prezada irmã, como está o seu coração ao ouvir estas palavras de que Cristo vive e ressuscitou para trazer vida e salvação? Os discípulos, ao serem indagados por Jesus no caminho sobre o que estavam conversando, relatam e lamentam a perda que tiveram. Aquele a quem estavam colocando toda a esperança para trazer vida e salvação foi morto na cruz. E o que deixou a todos espantados foi o que as mulheres haviam falado, que o corpo de Cristo não estava mais no túmulo, havia sumido. E esses 2 discípulos falaram a Jesus o que estavam sentindo, falaram dos seus sentimentos, falaram do medo. Naquela época, o mundo machista era mais cruel do que hoje, e as palavras das mulheres não tinham valor nenhum para a sociedade. E por isso que ficaram espantados com o relato da ressurreição, de que Jesus não estava mais lá, tiveram que ir e ver com os próprios olhos e realmente não o encontraram. Assim como os discípulos ficaram com medo, espantados, como nós temos vivido estes últimos tempos? Estamos vivendo num tempo de isolamento social. Não sabemos por quanto tempo isto será assim. No entanto, para conseguirmos passar por tudo isso, temos necessidade de confiar em Deus, confiar em Jesus Cristo, que Ele está conosco, nos guiando e protegendo. E lhes pergunto, como você tem recebido Jesus em sua casa? Você tem convidado Ele para entrar e conviver contigo? Tem partilhado os teus anseios, angústias, sofrimentos, assim como os discípulos fizeram no caminho de Emaús com Jesus, quando retornavam para casa? Você tem deixado a palavra de Deus tocar o seu coração para que aconteça mudanças em sua vida? Não faça essa pergunta para quem vive contigo, ou que fulano de tal precisa ouvir esta pergunta. É para você mesmo. Você tem praticado o amor, a acolhida com os que convivem contigo, assim como os discípulos fizeram? Os discípulos caminhavam pela estrada e conversaram com Jesus. Nós estamos no tempo do isolamento social e não podemos fazer isto. Não temos como ir até o templo da nossa comunidade, participar de cultos e encontros. Não podemos sair por aí conversando com todo mundo que encontramos no caminho. Precisamos nos proteger, nos cuidar. Não podemos sair caminhando por aí. Mas nossos pensamentos são difíceis de controlar. Por onde os pensamentos têm caminhado? Com quem esses pensamentos têm conversado?
Tem falado com Deus, com Jesus Cristo, para fortalecer a fé? Tem ouvido as mensagens e vídeos de fé e compartilhado adiante, assim como os discípulos fizeram ao ouvirem a palavra de Deus, quando Cristo explicava as Escrituras Sagradas? Você tem tirado um tempinho em família para cantar, orar e falar com Deus? O texto assegura que Jesus está presente no ensino das Escrituras e do Evangelho da vida. Jesus conhece a lentidão para entender e a demora para acreditar em tudo que as Escrituras falaram. Por isso intervém para ensinar as Escrituras. Está presente nos gestos que recuperam a memória nele e ajudam a dar um novo sentido à vida da comunidade e das pessoas, a partir da leitura e do ensino das Escrituras. Quando os discípulos convidam Jesus Cristo para entrar em sua casa, demonstram um coração grato de quem receberam consolo e esperança nas palavras ditas por aquele caminhante que inicialmente parecia desavisado ou desatualizado dos acontecimentos trágicos ocorridos em Jerusalém. Jesus teve misericórdia de seus discípulos ao acompanhar e entrar na casa deles. Quando Jesus entra na casa dos discípulos, acontece a partilha. Ele partilha o pão. Não só palavras, não só reflexões, mas há gestos de ações, de solidariedade, de amor, que ao ouvir a palavra de Deus, possamos partilhar o pão. Pão, conforme o reformador Martim Lutero, não é só alimento, mas tudo que envolve a vida. Que nós possamos partilhar com a família e com Deus os nossos sentimentos, nossas angústias, nossas alegrias. Façamos isto com amor e respeito. Que possamos aceitar e crer nos ensinamentos de Jesus Cristo, o qual quer ser luz para a nossa vida e amparo nos sofrimentos. Que Deus, o Pai, nos guarde e nos proteja a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Amém. Convido para cantarmos do livro de canto, o hino 571, Viver com Jesus é cantar. Queremos ter um momento de oração. Vamos nos colocar na presença de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por todo o cuidado que tens tido com cada um e cada uma de nós. Graças te damos pelo amparo em nossas angústias e sofrimentos. Graças te damos por nos carregares nesse tempo de isolamento social
quando não podemos nos reunir como comunidade para te louvar e adorar. Graças te damos pela possibilidade de nos reunirmos em casa, em família. Fortalece, Senhor, a nossa fé, fortalece a união das famílias. Senhor, nós oramos por todas as pessoas que não conseguem acompanhar os cultos e meditações online. Há tanta gente com dificuldade de acessar, de participar desses momentos importantes. Outras pessoas não dispõem dos recursos tecnológicos e da internet. Lembramos também das escolas que estão buscando formas de se reinventar para poder transmitir os conteúdos das disciplinas. Há pais, mães e alunos preocupados porque não conseguem acompanhar as aulas online, não conseguem abrir os arquivos com os conteúdos a serem estudados em casa. Sim, há também professores, professoras com angústia, porque seus alunos não têm as devidas condições de ter acesso ao ensino à distância. Senhor Deus, nós te pedimos por essa classe tão importante, nossos professores e professoras, e que o Senhor também esteja amenizando o sofrimento, a angústia e esse novo tempo de reinvenção, esse novo tempo diferente de ensinar, de estar com os alunos. Senhor, nós te pedimos, conscientiza sobre a necessidade de continuarmos seguindo as orientações de prevenção em relação ao coronavírus. Nós te pedimos, ó Deus, que cada pessoa, cada família tenha consciência de como é importante continuarmos nos cuidando. Nós intercedemos pelas pessoas que estão doentes, por aquelas que estão com Covid-19, mas também pessoas com tantas outras doenças como o câncer, a depressão e tantas outras que existem. Nós oramos pelas pessoas que sofreram acidentes e estão em processo de recuperação. Oramos pelas vítimas da violência, pelos desempregados e desempregadas. Oramos pelos agricultores e agricultoras envolvidos com a colheita do café ou com tantas outras culturas. Oramos, Senhor, para que em cada casa não falte o pão de cada dia, não falte a fé, o amor, a esperança, o respeito, a colaboração mútua. Eterno Deus, nós oramos pelas famílias enlutadas aqui em nossas comunidades e no mundo todo. Conforta corações entristecidos, enxuga os olhos, todas as lágrimas, preenche o vazio deixado. Nós oramos por aquelas pessoas que não puderam se despedir de seus entes queridos, pessoas que faleceram com o coronavírus e não foi possível realizar a despedida. Acalma, Senhor, esses corações aflitos. Dá a tua proteção a todo o teu povo, de forma toda especial, para quem trabalha na área da saúde, que estão na linha de frente, ainda mais expostos. Ó Senhor, o número de vítimas no nosso país tem crescido muito. Dá sabedoria às nossas autoridades, que precisam tomar decisões todos os dias. Que as decisões sejam pautadas
na tua vontade, nos valores do teu reino. Tudo mais que está em nosso coração, colocamos aos teus cuidados, quando juntos oramos, com as palavras que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus de forma cantada. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz, Deus te dê a paz. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz, Deus te dê a paz. Que assim os abençoe o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do nosso Deus, tenham um abençoado domingo, também uma abençoada semana, sob a proteção do nosso Deus. Fiquem bem.